Eduardo Araújo, o Evangelho em Gotas. Sabe aquelas palavras que as pessoas falam que quanto maior o gigante, maior a queda? Quanto maior o problema, maior vai ser a bênção. Quer saber como? Fica ligado até o final do vídeo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixa teu like, deixa teu tá legal, faz tua inscrição no canal para que você possa receber esse vídeo devocional e outros semanalmente. Compartilha com os teus amigos. Tenho certeza que isso vai ajudar muito cada um deles. Em 1 Samuel 17, fala de uma batalha que o exército israelita, liderado por Saul, ficou de frente com os filisteus. O local era chamado de Fronteira Sangrenta. Era no meio de um vale, onde o exército de Israel se posicionou no Vale do Carvalho e o exército filisteu se posicionou de frente. Ficaram em dois montes diferentes, de frente um para o outro, onde no meio passava um grande vale. E ali naquele momento surgiu uma figura chamada Golias. Golias era um filisteu que se destacava sobre todo aquele exército. Golias tinha uma estatura muito grande, um verdadeiro tanque de guerra filisteu. Golias tinha quase 3 metros de altura, um verdadeiro gigante, comparado aos homens daquele exército. Saul, rei e líder do exército israelita, era o maior entre os homens ali de Israel. Saul ficava longe de Golias em sua estatura. Então ele realmente era muito grande. E esse filisteu resolve todos os dias, de frente para o exército de Israel, afrontar aqueles homens. Então, a Bíblia fala que durante 40 dias e 40 noites, aquele homem se posicionava no meio do vale, afrontava o povo de Israel, afrontava o rei e pedia que eles colocassem alguém para lutar com ele. E que se essa pessoa que estaria lutando com Golias se vencesse, eles seriam escravos de Israel. Mas se Golias os vencesse, eles seriam escravos dos filisteus. Durante 40 dias e 40 noites, a Bíblia fala que este homem se posicionava e afrontava. Um verdadeiro tanque de guerra. Mas quem era esse Golias? Esse homem era um homem, além de muito grande, treinado em batalha. Usava capacete de bronze, usava uma armadura de bronze que pesava cerca de 60 quilos. Você já imaginou 60 quilos sobre você? A espada muito grande, uma lança que este homem tinha, que só a ponta pesava 7 quilos, uma ponta feita de ferro. Então era um verdadeiro tanque de guerra. Tinha escudo, tinha caneleiras de bronze, por todo lado estava protegido. Um grande problema para o exército de Israel. Um grande problema se levanta para o exército de Israel. Mas o exército de Israel era acostumado a vencer batalhas. O exército de Israel tinha Deus como
à frente de todos eles. E ali, naquele momento, a Bíblia fala que quando esse grande problema apareceu diante daquele exército, que sabia que Deus estava à frente deles, um rei que foi ali constituído sabia que Deus tinha dado muitas vitórias para aquele povo, para aquele exército, e a postura daqueles homens, sendo guiados por Deus, a Bíblia fala que quando Golias chegou e afrontou, era como se tivesse, sabe, aqueles animais que estão nas calçadas das feiras, comendo ali os alimentos que sobram, que ficam, cachorro, gato, e de repente as pessoas batem o pé para sair, sai correndo de uma vez ali, aqueles animais com medo. Era mais ou menos assim que o povo do exército de Israel estava. A Bíblia fala que quando Golias chegou e afrontou, a Bíblia não fala que eles ficaram com medo. A Bíblia fala que eles ficaram apavorados. Apavorados. Apavorado é quando você já não consegue mais ter controle. Você não consegue mais ter equilíbrio. E aquele exército de Israel já não tinha mais equilíbrio mediante o problema. Um grande problema, uma grande situação. E o povo não tinha equilíbrio. O equilíbrio faltou. Mesmo Deus sendo ali, o Deus que vinha com aquele exército durante todo esse tempo, mostrando o quanto ele já tinha feito. E quando nós estamos diante de um grande problema, de um problema que parece ser um gigante, que parece não ter fim, um problema que parece que não vai ter solução, um problema de saúde, um problema na família, um filho que está preso, alguém que foi ali alvejado, perdeu o emprego na situação difícil que está, uma família que está se separando, se destruindo. Um grande problema, um problema gigante, algo que apavora, que quando você ouve que aconteceu aquele problema, você perde as suas estruturas. Quando você perde um ente querido, o filho tem um que está equilibrado, tem outro que se joga no chão, que perde as suas estruturas. Então, era assim que o povo estava. Sabe por quê? Falta de intimidade com Deus. Um povo escolhido por Deus, um exército escolhido por Deus, um rei escolhido por Deus, a pedido do povo, porque Deus era o rei daquele povo. Mas eles queriam, como as outras nações, serem iguais. Deus está te dando a diferença, fazendo a diferença na tua vida, mas tu está querendo ser igual aos outros. O Senhor está fazendo a diferença na tua história, está te mostrando, mas você está procurando a tua referência em outros. Assim que o povo estava. Então escolheram, queriam um rei, Deus deu Saul. Mas o povo não tinha intimidade, o rei não tinha intimidade. E quando nós não temos intimidade com Deus, quando nós não temos esse equilíbrio, nós desfalecemos diante do grande problema que acontece. Precisamos entrar em intimidade com Deus. Ele é que nos fortalece. O nosso socorro vem do alto, não vem do homem. O nosso socorro vem do alto. Vem de Deus. Eis que aparece um personagem que vai mudar a história. Um personagem chamado Davi. Davi, filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o menor entre todos, menor em estatura,
O mais novo também cuidava de ovelhas, cuidava do rebanho, mas tinha algo que os outros maiores não tinham: intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Davi, fala a Bíblia que ele era um homem segundo, depois se tornou um homem segundo o coração de Deus. Tanto que era a intimidade que Davi tinha. E ali, Davi aparece na história. Como Davi aparece nessa história? Os irmãos de Davi, os 3 primeiros irmãos, os irmãos mais velhos dele, estavam na guerra no exército de Saul. Faziam parte daquele exército. Filho da casa de Jessé também. Então, Jessé todos os dias enviava Davi de onde eles estavam, da sua casa, para onde o exército estava, para levar mantimentos e saber informações dos seus filhos que lá estavam. E aí Davi todos os dias deixava o rebanho com alguém, cuidando, e ia levar o alimento. E aí o seu pai pedia: quando chegar, encontre o comandante, traga para mim uma prova de que eles estão bem. Quero saber se está tudo bem. Davi vai então ao encontro do exército. Quando Davi chega ao exército, de encontro ali onde estavam aqueles homens para deixar aquele mantimento, ele entrega e escuta um grande alvoroço. Davi percebe que algo diferente está acontecendo. O exército de Israel estava se preparando para entrar em formação de batalha. E aí Davi, com muita curiosidade, vai saber o que está acontecendo. E aí começam a falar para Davi o que está acontecendo. Todos os dias, este gigante vem e afronta o povo de Israel. Todos os dias ele vem, de manhã e à tarde, e afronta o povo de Israel. E quem derrotar este homem, além de casar com a filha do rei, não vai mais pagar impostos e vai ser dono de muita riqueza. Então, Davi sai confirmando aquela história com mais outros homens. Será que isso é verdade mesmo? E vai perguntando para um soldado, para outro, e todos falam a mesma coisa. Então Davi diz: mas quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E aí, ouvindo aquelas palavras de Davi, o rei manda chamar Davi. Mas quem é esse menino que vem com toda essa ousadia? Quem é esse rapaz? Tragam esse menino até a mim. E quando Davi chega, ele pergunta: mas quem é você? De onde você veio? E Davi fala: eu sou filho de Jessé e eu vou lutar contra esse gigante. Davi tinha equilíbrio nas suas emoções. Ele sabia o que ele estava vendo. Você precisa escolher entre duas visões. A visão que Davi tinha e a visão que o exército de Israel tinha. Qual era a visão que Davi tinha? Davi tinha a visão seguinte, a visão do equilíbrio. Quem é esse incircunciso? Eu vou vencê-lo. Ele não olhou para o problema e se desfaleceu. Ele olhou para o problema e partiu para dentro para resolver o problema. Davi tinha equilíbrio nas suas emoções, porque ele tinha experiência com Deus. E quando você tem experiência com Deus, você começa a lembrar do que Deus tem feito na tua vida. Você começa a lembrar do que Deus tem transformado a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua escola, do que Deus tem feito de maravilhas na tua história. E você começa a perceber que nenhum gigante pode ser maior do que Deus. E assim Davi,
Ali, com o equilíbrio das suas emoções, ele vai até o rei dizer: eu vou lutar contra ele. E o rei ali diz: mas você não passa de um menino. No máximo um menino bonito, aformoseado. Você não tem como lutar contra esse gigante. Esse gigante já tem formação de guerra de muitos anos. Você não vai conseguir. E é assim que são as palavras que você recebe. Quando você está diante do problema que você tenta ali resistir, ir para frente, tentar ficar de pé, muitos vêm para ti com um balde de água fria e dizem: você não vai conseguir. Realmente é muito difícil. Realmente o problema é muito grande. Realmente a situação é muito difícil. Não existe. As palavras são sempre negativas. As pessoas têm a tendência de colocar uma lente de aumento na situação difícil, no problema, não na solução. Mas quem tem intimidade com Deus, quem tem experiência com Ele, quem já viveu e viu o que Deus já tem feito na sua vida, não teme ao gigante, tem equilíbrio nas suas emoções. Então o rei ali, em uma posição que nada podia fazer, o seu exército estava tremendo de medo e apavorado, ele também. O que eu posso fazer? Vai tu mesmo, garoto. Se tu tá dizendo, tá com essa tua força todinha, vai lá. Espera aqui, deixa eu te ajudar. Aí o rei vem para ajudar, coloca uma armadura em Davi, gigante, pesada. Coloca um capacete que ele já não via mais nada. Coloca uma espada em que ele ficava torto para o lado de tão pesada que essa espada era. O que acontece? É dessa forma. As pessoas que vêm te ajudar no problema, na dificuldade, elas podem até não ter a intenção de vir terminar de te afundar, mas por não terem experiência, por essas pessoas não terem vivido uma história com Deus, por não terem vitórias nas suas vidas, elas nunca vão te dar a ferramenta certa ou a armadura certa para que você use. E ali, tentando ajudar, o rei estava atrapalhando, porque estava tirando a essência de Davi com toda aquela armadura. E Davi então se livra de tudo aquilo e diz: não preciso de armadura para vencer o gigante. Eu não preciso de espada para vencer o gigante. Eu não preciso de escudo, de capacete para vencer o gigante. Eu preciso do Senhor. Você precisa de Deus para vencer as adversidades. Você precisa de Deus para levantar do fundo desta rede que está te trazendo, tirando tuas forças, tuas energias, tirando tudo que tu tem, te deixando abatido, tentando te levar para o fundo do poço. É Deus que vai na tua frente. É intimidade com Ele, é experiência com Ele. Quanto mais intimidade, mais experiência você tem com Deus, mais fácil vai ser derrotar o gigante. E ali Davi se apresenta para aquele gigante. Deixa tudo aquilo e se apresenta. Mas o rei diz: como você vai? Você não tem experiência. Você é muito novo. Você não vai conseguir. Não sabendo ele que Davi há muito tempo já tinha experiências com Deus. Então Davi diz: quando estou cuidando das ovelhas do meu pai, do rebanho, que um urso ou um leão vem, eu tomo da boca dele. Eu pego na juba, eu derrubo. Ei, eu já matei um urso e um leão. Eu tenho experiência em cuidar. Davi tinha muita experiência com Deus. Davi vivia uma vida com Deus. Então, Davi vai adiante para o gigante. E quando Davi chega de frente para o gigante se apresenta, olha Davi e sorri. Vocês mandaram um menino para lutar comigo? Então o problema
sempre vai querer te intimidar. As situações, as palavras vão vir sempre para tentar te intimidar. Não escuta. Não escuta. Porque uma intimidação é uma mentira tentando te fazer acreditar que você não vai conseguir. Não escuta. Não ouve a intimidação. O gigante intimidava o povo de Israel, eles ouviam e tremiam de medo. O gigante tentou intimidar Davi, Davi não ouviu, respondeu para o gigante quando ele diz: e por acaso tu vens com um pau como se eu fosse um cachorro para te me enxotar? Hoje ainda, o gigante disse para Davi, hoje ainda eu entregarei a tua carne para as aves. Intimidação. Quando você está tentando fazer uma reconstrução na sua vida, quando você está tentando levantar, quando você está tentando ir adiante, quando você está tentando vencer o problema, vão vir vozes, vão vir palavras, vão vir pessoas tentando te tirar do foco, te intimidar, te dizer que você não vai conseguir, mas o Senhor te diz: você pode, mesmo que você seja o menor na tua casa, você vai conseguir. Davi tinha intimidade. Davi tinha equilíbrio. Davi tinha coragem. Coragem, segundo passo. Tinha coragem porque confiava em Deus. Não se amedrontava com qualquer palavra ou com qualquer situação. Davi então fala para o gigante: tu vens para mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele tinha confiança, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Olha para trás 10 anos na tua vida. Olha para trás, aonde você estava. Veja como você está hoje. Faça algo diferente para daqui a 10 anos você estar diferente. Senão você vai estar do mesmo jeito. Davi sabia quem era o Deus que ele estava servindo. O Deus que acompanhava ele e dava as vitórias. Ele tinha certeza que ele ia vencer aquele gigante. Pela intimidade, pela experiência e pela coragem. E essa coragem quem traz para você é o Senhor. A Bíblia fala que Ele não te deu espírito de covardia. Entenda isso. Você não tem espírito de covardia. Levanta. Tenha coragem. Você vai conseguir. Você vai lutar. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja grande o gigante. Mas ele vai tombar. Porque é o Senhor dos Exércitos que está na frente. E assim, Davi, com inteligência, Davi se aproxima do gigante e Davi tinha a sua arma. Ele era especialista na sua arma. O Senhor deu para Davi a arma que ele precisava usar contra aquele gigante. Qual é a arma que o Senhor tem te dado? O que é a ferramenta que o Senhor tem entregue nas tuas mãos? Qual arma o Senhor tem te dado? O Senhor prepara a arma, Ele te dá a orientação, Ele te mostra como fazer. E Davi ali era um especialista em atiradeiras. Então Davi se prepara, pega a sua atiradeira, junta ali as pedras pelo chão. Enquanto isso o gigante já se preparava para vir atacar Davi. Davi se posiciona em frente ao seu exército. O Senhor traz o entendimento de como você deve agir no meio da provação, no meio da confusão, no meio do problema. E ali o Senhor trouxe inteligência a Davi. Por quê? Por quê? Porque ele foi para frente do seu exército? Porque ele colocou o exército atrás? Porque ele precisava de cobertura. Cobertura em meio ao grande
problema, a guerra, a confusão, a situação difícil, você precisa estar com pessoas que têm experiências de guerra, pessoas que têm enfrentado problemas e têm tido muitas vitórias. Não procure qualquer um, você vai perder a guerra. Você precisa estar junto de homens e mulheres que têm experiências com Deus. Por isso você precisa estar com uma cobertura no meio da guerra. E ali Davi se coloca diante do gigante. Então Davi, vendo o gigante se movimentando para cima dele, vendo o problema vir, Davi contra-ataca. Davi usa a arma que o Senhor deu a ele e usa a sua atiradeira e acerta a testa do gigante. E ali aquele gigante tomba. Uma pedra, somente uma pedra derrubou o gigante. O Senhor vai te dar a inteligência, Ele vai te dar a fé, Ele vai multiplicar a tua fé e você vai acertar em cheio esse problema. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja grande, mesmo que aos teus olhos pareça muito grande, porque temos a tendência em colocar a lupa em cima do problema e não da solução. E aí o problema sempre cresce. E sempre vão vir pessoas te dizer que você não vai conseguir, que realmente é muito difícil, que realmente é muito grande. Essas pessoas não servem para estar na guerra com você. Essas pessoas não são treinadas para isso. Você precisa de pessoas treinadas. E ali, Davi sobe no problema. Davi coloca o problema debaixo dos seus pés. Ele sobe no gigante. E ali ele arranca a cabeça do gigante. E ali mostra para o exército. Quando ele mostra para o exército avança. E só restou para aqueles homens filisteus fugirem. Porque a quem eles colocaram toda a sua confiança, que foi em um homem, aquele homem o decepcionou. Aquele homem deixou aquelas pessoas na mão. Quando você confia, aposta todas as suas expectativas em uma pessoa, em um cargo, em um trabalho, em uma empresa, em alguém, você vai se frustrar, vai se decepcionar, vai ver que não vai valer a pena, vai deixar você na mão, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram. Mas Deus não falha e não erra. Aposte no Senhor as suas esperanças. É Ele que vai te dar a vitória. E a Bíblia fala que ali só restaram corpos naquele deserto. Os filisteus foram abatidos. E assim que vai ser a tua vitória. Qual é a visão que você quer? Qual a visão que você escolhe nessa hora? A visão de Davi ou do exército de Israel? A visão de Davi era a visão de equilíbrio. Eu vou lutar e vou vencer. Quem ele pensa que ele é? Confiança, coragem. Não se abalava em meio a palavras. Tinha fé. Tinha inteligência. Equilíbrio, coragem, inteligência e fé. É com isso que você vai vencer o problema e o gigante. Com o Senhor. A tua aposta tem que estar nele, não nas pessoas. O exército de Israel, sem equilíbrio, sem coragem, sem confiança, sem fé. Qual a visão você vai escolher nesta hora? A visão daquele que se apavora, que se desfalece em meio ao problema, em meio à situação? Ou a visão daquele que já sabe o final, já sabe o que vai acontecer por ter muita experiência com Deus? Escolha a visão de Davi e derrube o seu gigante, derrube o seu problema. Eduardo Araújo, com mais um vídeo devocional do seu canal O Evangelho em Gotas.